minha bateria da câmera aqui, eu tava falando dos fluxos, né? Tá vendo só, né? Uma coisa muito diferente. Eu tava falando, tá na aula, para a aula, agora volta. Então pode ter uma lacuna aqui agora. Eu estava falando então dos fluxos, né? Não tem ninguém para eu perguntar onde eu parei mesmo, estava falando. Né? Mas eu acho que eu estava falando aqui lembrei aqui. Então, esses fluxos na ocupação, esses fluxos. Agora, na epidemia, na pandemia, melhor dizendo, o fluxo, ele também, vou dizer, ele transbordou. Né? As pessoas tiveram que parar de trabalhar. Quem está entendendo mais, e agora? Como é que faz? Como é que codifica? Por exemplo, tão preocupado em... acho que eu estava até falando disso, né? Lembrei, até retomando aqui. Mas tem a ver também. Ninguém está preocupado com as mortes e tal. Mesma coisa que eu estava falando, você põe os trabalhadores na rua para protestar e aí? Né? Então, os códigos estão ali. Né? Já na ocupação, retomando aqui, né, que a câmera desligou aqui. Já na ocupação, não tinha como eles codificar. Até aqui codificaram. Então, agora, se vai esses fluxos que transbordam, né? Se vai uma manifestação e aí o pessoal tá muito pé da vida mesmo, fala, olha, não tá dando mesmo, não dá, sem trabalho, olha, vai ter um desemprego grande agora, né? E de repente eles olham para o banco que está sempre lucrando, sempre recebendo, começam a ter uma consciência, por que eu estou nessa situação, o cara do banco está sempre mais, cada crise ele cresce mais, cada crise o banco fica mais rico. E ele começa ao fluxo, é um fluxo de raiva, de destruição, tem, né? O homem não é mau nem bom, depende da circunstância que ele está. E aí ele vai lá e taca uma pedra na vidraça do banco, quebra. Aí o governador também, se for esperto, ele vai dizer, olha, enquanto era pacífico, tudo bem, né? Daí manda a polícia. A polícia já bate nos professores, como foi esse ano, sem quebrar nada, vai lá e já... Mas imagina, quebrada, teve infiltrados, que foi ali, vândalos que se infiltraram e tacaram pedra, a mídia vem e tal. Mas veja bem, vandalismo para mim é muito diferente, sabe? Você não pode praticar um vandalismo numa parede, numa vidraça, num banco, né? Que tem seguro que você taca uma pedra na vidraça do banco e outro dia de manhã o seguro já cobriu, o cara trocou a vidraça e tal. Não que eu estou falando para as pessoas fazerem isso, né? Não estou dizendo, estou avaliando, não estou julgando também. Estou avaliando o que acontece. Mas as pessoas, elas julgam, né? Elas vão lá e falam, vândalo e tal, e não conseguem observar o que causa isso, né? Como se isso fosse, esse vandalismo é um raio que apareceu num céu azul, num dia de céu azul. Mas, porque para mim, vandalismo é quando alguém morre porque não tem UTI, né? Ou então porque não transportaram para um hospital do outro lado da cidade, que tinha, mas foi... Isso é vandalismo. Vandalismo é quando você não tem um direito de ter um tratamento digno da saúde do ser humano, tanto psicológica como física. Vandalismo para mim é quando você coloca um estudante uns 7, 6 anos de idade, até desde a creche, 2, 3 anos de idade, 1 ano de idade, e ele fica a vida toda, até 17 anos, na escola e não aprende nada, porque isso é interessante, as pessoas, há um plano, né, para que as pessoas sejam mão de obra barata. Quem é que vai fazer esse serviço? Isso é vandalismo para mim, sabe? Eu sentei numa sala de aula durante 11 anos da minha vida, dos 7 aos 17, e
Dá 11 anos isso, né? E eu fico pensando, né? Quando eu fui pro cursinho, eu falei, meu, o que eu aprendi em 11 anos, né? E fazem de tudo para que não dá certo. Parece que planejam. A burocracia que eu tô tendo, a dificuldade de fazer essa aula agora, por exemplo, né? A burocracia que a gente tem é pesado, né? A burocracia que estabelece para o professor e tal. Não é só aqui chegar e falar, né? E isso para mim, a hora que você vê o indivíduo que muitas vezes saem sem saber ler e escrever do ensino médio, isso é vandalismo, né? Então o vandalismo ele acaba tomando um julgamento conveniente, né? Quando você quer atacar o indivíduo. Então, esses fluxos são codificados, e quando ele não é, quando ele se derrama, eles ficam apavorados, porque não é eles não estão preocupados realmente com o que aquelas pessoas estão protestando. Eles estão preocupados em codificar aquilo. Como é que codifica? Isso para não ter mais. Né? A pandemia. Fala, senhor presidente, morreram não sei quantas, bateu recorde agora, o Brasil, um dos países que está pior no mundo todo, tá morrendo não sei quantas mil pessoas hoje, tá. E daí? Interessante desse presidente é que ele não tem uma habilidade para enrolar ali o cara e tal. Ele vai, e daí, né, e tal. E é mais fácil de você observar, né? Eles não estão preocupados com as mortes. Vai morrer, ele fala, morrer no socoveiro, tem umas frases assim, né? E daí que morreu no socoveiro, o que tem a ver com isso? Como ele é o presidente da república. Então, mas ele demonstra claramente que eles não estão preocupados também, por exemplo, com a morte. Mas como controlar isso, como a economia, não, né, por aí não tem gente trabalhando, como assim toda essa sociedade de controle, né, ela precisa controlar, ela precisam saber se eu estou trabalhando. Eles ficam apavorados. Será que o professor está trabalhando? Será que ele não está tomando suco de laranja em casa? Então, eles ficam perdidos. Falei, agora, como é que eu vou controlar, né? Se essa gente sai, por exemplo, o que foi lá nos Estados Unidos, aqui também teve algumas manifestações contra o racismo, contra o fascismo, né? E aí, né, o medo que se dá, e aí tem que mudar algumas leis, ou seja, vai se configurando a forma de codificar, né? A estrutura não vai mudar. E é através da luta, né, que a gente vai ter que mudar isso sempre. Da luta que eu digo nas manifestações, nas posições, numa aula, que por isso eu falei que essa aula ela é paradoxal, essa aula ela é contraditória, na verdade. Porque ao mesmo tempo que me torna um ser maquínico, que eu não sou individual, mas sou divido porque estou acoplado numa máquina, estou sendo controlado, aqui através dessa máquina também se faz a minha voz, meu pensamento. E não só os meus, meu enquanto Rodrigo, mas os fluxos que passam por mim e que chegam, né, através dessa câmera, através desse vídeo que você está vendo. Bom, então esse vírus também, então na pandemia vai ter que mudar muita coisa para eles conseguirem codificar essa nova forma de trabalho. E a gente deve avaliar, né, não é julgar as máquinas, não é ser contra as máquinas, como eu acabei de falar, posso usar a máquina também, mas avaliar que tipo de sociedade estamos produzindo e observar, será que esse tipo vai nos sufocar? O que a gente vai fazer para também, eu também tenho o direito de falar, olha, vamos fazer diferente. E como a gente vai fazer isso? Que tipo de agenciamentos a gente vai fazer com a máquina, né? Porque a gente precisa fazer agenciamentos para produzir pontos de fugas, assim, né, para a vida. Senão
todos nós iremos adoecer mais de depressão. Outro dado também que eu estava observando na entrevista do Fleury, da BBC, ele falando que já vinha aumentando o índice de doenças depressivas, afastamentos, né? E agora com essa pandemia vai ser pior, né? Mesmo que você não fique só em casa ali, confinado, mas você vai para o trabalho, mas você volta, você tem medo, segundo o próprio Fleury, isso vai acontecer muito, você volta e vai ficar com medo de contaminar seus parentes, sua mãe, seu pai, que pode ser do grupo de risco, sua esposa, seu filho, enfim. E para terminar então, será que nós iremos conseguir fazer esses pontos de fugas para não ficarmos tão doentes, tão controlados, tão sufocados, tão sem vida? E para terminar, eu acho interessante aqui uma série, porque assim, eu gosto de dialogar também. Alguns alunos falam para mim assistir isso, tá? É a linguagem do aluno, né? A linguagem do estudante, do educando, melhor dizendo. Eu não sei como foi essa aula, porque eu não estou aqui sentindo o aluno, mas eu tento trazer algumas coisas, né? Por exemplo, tem uma série que também algum estudante me indicou, que é traduzindo para o português, são viajantes. Eles viajam do futuro e vêm para o século XXI. E tem um momento na série que eu fiquei pensando bem assim, quais esses agenciamentos que a gente está fazendo, o que vai levar a isso? Porque interessante quando alguém faz uma pergunta, alguém está morrendo e tal, daí alguém fala assim, reza, viu? E daí a pessoa começa a perguntar, no futuro vocês rezam? E o cara dá uma risada, assim, tenta se conversar, mas depois vai dizer que não reza. E dá a entender, então, se não reza, não tem Deus, né? Por exemplo. Será que o homem vai, no futuro, abandonar essa ideia? Porque não estou fazendo estamos fazendo uma análise sociológica apenas. Mas aí, como eu falei, as instituições elas servem para controlar também, né? A ideia de Deus também é para controlar, né? Seja não só o Deus da nossa cultura, mas se você estudar a história, sempre houve uma forma de um Deus, de uma religião, de controlar, para não ter um caos, a sua vida talvez seria caótica, talvez não sei, mas ela funciona bem para controlar o caos, né? Os fluxos transbordando também serve, como eu acabei de falar. Mas o que eu queria dizer aqui era o seguinte, por mais que ele vai dizer que não tinha Deus no futuro, existia um computador que era uma máquina, né, que controlava todos os outros, que era chamado diretor. E que esse diretor dava as diretrizes, vamos dizer assim, os caminhos melhor para o ser humano. Como se ele falasse, então você só vai substituir Deus, né? Você não vai mais acreditar, talvez no futuro não acreditem mais em Deus, mas vão acreditar no computador que o homem mesmo fez, sua imagem e semelhança. Mas esse computador, que é uma inteligência artificial, na verdade, não um computador, assim, uma máquina, mas é uma inteligência artificial que é o mais de pura tecnologia que a gente ainda não conhece, segundo a série. Mas eu fiquei pensando nisso. Será possível, né, o homem então deixar de acreditar em um ser, em Deus, mas passar a acreditar em uma inteligência artificial criada por ele mesmo, e que ela vai mudar, por exemplo, aí ela consegue, na série, né, ela consegue mandar a consciência para um outro corpo do século XXI, para ele mudar um fato histórico para que no futuro seja melhor e tal. E nunca dá certo, né? Porque você muda uma coisa, acontece outras que não estava prevendo, e ele vai lá e muda de novo, e vai infinitamente isso, né? Talvez a vida seja exatamente os nossos erros, né?
O que tem de mal na gente também é vida, talvez faz parte da vida. Mas assim, só falei isso para concluir com uma ideia que se tem do Deleuze, que o computador, ele vai deixar de existir, né, o computador, a máquina, né, tipo, daqui a pouco eu vou editar, eu vou jogar no meu notebook ou no meu celular, né, e eu pego a memória, coloco aqui, né, e edito. Então quer dizer que eu preciso sempre passar por um computador, seja ele no meu celular ou no notebook ou no desktop. O Deleuze vai dizer que esse tipo de computador vai ter que sumir, vai desaparecer, para tudo ser computador. Vai ter computador na parede, na geladeira, no teto. Como eu falei naquele filme, no outro filme, Onde Está a Segunda, tudo é computador. Né? Eles têm computador na mão, né, no braço, no tênis, dentro, implantado. Você fala, né, interage com o seu corpo, literalmente, fisicamente. Né? Você olha no espelho e está lá seus dados, olha, não dormiu bem, está sem ferro, está precisando mais de zinco, vitamina B12. Então, tudo é computador. Então, nós dissolvemos o computador para tudo virar computador. E eu acho isso muito interessante, que aí o trabalho, principalmente, nessa sociedade do controle, isso vai ser fundamental para a gente pensar novas formas de relação com o trabalho. Né? Que se tudo for computador, se tudo está sendo vigiado, tudo está... Como o homem vai lidar com isso? Que tipo de fuga, que pontos de fuga a gente vai criar? Que linhas de fuga, que linhas de... Como escapar disso? Falei um pouco assim de ficção científica, né? Mas muitas vezes dessa pandemia a gente está vivendo, parece uma ficção científica. Inclusive nessa série Viajante, 2 semanas antes da pandemia estourar lá na China, o episódio da pandemia que tem no filme, é assustador porque está falando do futuro, né, que vem para cá, ou seja, se tivesse alguém no roteiro, olha a viagem, iria conseguir prever, né, que ia ter uma pandemia e soltaram 2 semanas antes. Interessante, pode ser coincidência, óbvio, né? Quer dizer, não é tão óbvio assim. Mas essa pandemia também parece meio que ficção científica, e não é, é real. Então, fica assim essa aula. Não sei terminar a aula aqui sozinho. Fica pra gente refletir, depois a gente troca umas ideias. Ok?